Opa! Salve, salve! Beleza? Renato teve que dar explicações sobre algo que ocorreu no jogo contra o Santos. E algumas manifestações importantes do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Quer saber mais? Antes, chega aqui embaixo no botão de inscreva-se, bem pequenininho ali, senta o dedo, te inscreve, não paga nada, não dói. E deixa um comentário aqui embaixo, porque é importante saber a tua opinião sobre o nosso conteúdo. Ontem, claro, muita coisa veio à tona, principalmente em relação a sentimentos pelo lado do Grêmio após a derrota para o Santos e, por consequência, eliminação na fase de quartas de final da Libertadores da América. Tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. A primeira situação, havia um clima realmente de velório no vestiário do Grêmio, nenhum tipo de surpresa em relação a este sentimento após a partida contra o Santos. Havia, sim, alguns focos de irritação, e falo da direção do Grêmio pelo que o tricolor deixou de apresentar na Vila Belmiro. Vale ressaltar que o Grêmio foi inferior ao Santos nas duas partidas. O Renato não conseguiu se desvencilhar da estratégia do Cuca no jogo realizado na Arena, mesmo conseguindo o empate na finaleira, e na partida da Vila Belmiro, então, nem se fala. Mas algumas situações. A gente precisa entender todo este processo antes de colocar a culpa específica em um determinado setor. Primeira situação. O Renato, na escalação, ele atendeu boa parte do time naquilo que muitos queriam. A presença do Darlan como titular ao lado do Matheus Henrique, a volta do Jean-Pierre, talvez discutindo-se a questão do lado direito, o Pinares, que acabou treinando e não foi a opção do Renato por ali. Ele entendeu que o Luiz Fernando poderia dar mais profundidade, por isso que o Luiz Fernando começou o jogo. A questão da lateral direita, assim como o Pinares, o Renato também treinou em alguns momentos com o Orejuela e ele deu uma melhor resposta, por isso acabou começando a partida. Mas o erro maior está justamente na zaga. Algo que incomodou o torcedor e incomodou a direção do Grêmio e principalmente o jogador. Walter Kahneman queria jogar e ficou, de certa forma, decepcionado por não ter sido escalado pelo técnico Renato nesta partida. Entendeu, é verdade, mas houve a decepção porque o jogador estava com muita vontade de enfrentar o Santos. Foi uma decisão técnica, foi uma escolha do técnico Renato e que ele acabou arcando com isso. O Renato, inclusive, teve que explicar à direção do Grêmio o que ele pretendeu com a presença do Kahneman no banco de reserva, sendo que o jogador tinha atuado no final de semana. Eu, sinceramente, não entendi. Até porque o Grêmio teve algumas atuações individuais comprometedoras e isso, claro, acabou interferindo também no coletivo. E aí se explica toda a dificuldade que o Grêmio teve. Não há nenhum problema em criticar o Renato, nunca tive problema em relação a isso. Eu vejo méritos e cito quando considero justo e critico no momento que também considero oportuno. E esta foi uma falha do técnico Renato. A questão da escolha do Darlan, vi muita gente criticando o Darlan. É preciso lembrar que esse mesmo Darlan, quando entrou na Arena do Grêmio, fez com que o time melhorasse um pouco mais no jogo contra o Santos. Melhorado em relação a ele, Grêmio, embora o Santos tenha sido bem melhor que o Grêmio, inclusive no jogo da Arena. O fato é que, sem o Kahneman, e este é o ponto que me preocupa, à medida que o Grêmio já não teve também o Maicon nesta partida, o Grêmio perdeu a personalidade. Um jogador com a liderança, que eu esperava que fosse acontecer do Jeromel, mas eu vi muito mais do Churin, que é um recém-chegado, do que propriamente do zagueiro que está habituado e que foi e sempre é uma peça importante na questão do vestiário do Grêmio em relação a isso, a liderança. O Jeromel não conseguiu ser líder sozinho e isso também acabou se vendo pelas ausências do Walter Kahneman e do Maicon. O presidente Romildo Bolzan concedeu entrevista
à Rádio Guaíba e tem algumas situações que elas são importantes. A primeira delas é o seguinte, ele disse, foi claro que não se mete em escalação, mas dá opinião. Na verdade, ele quis saber o que o Renato pretendia com a escalação do Kahneman. Ele praticamente garantiu o Renato durante toda a temporada, é aquilo que eu venho falando aqui no canal, e quando ele renovou o contrato eu já dizia, é uma renovação protocolar, o Renato ficará até o final do ano, porque o presidente disse que essa história de, em uma ou outra dificuldade, trocar o treinador faz parte de processo antigo, ou seja, repito, o Renato está palavrado com a direção do Grêmio, que permanecerá até o final de 2021, pelo menos. A vontade do presidente Romildo seria contar com o Renato durante toda a sua gestão, mas pelo menos dá a entender nesse aspecto da renovação de contrato do Renato. Sobre esta questão aí que acaba justamente sendo importante, sobre um processo antigo de troca de treinador quando as coisas não acontecem. Mas aí fica a pergunta, e se porventura o Grêmio for eliminado no duelo contra o São Paulo, qual será a postura? Na verdade, deve ser a mesma, porque o Renato tem participado de alguns processos do Grêmio para 2021. Por quê? O Grêmio quer contratar um meia. Não é só porque o Jean-Pierre não foi bem ontem, porque o Pinares, mesmo que não tenha sido a opção de jogar no lado do campo pelo técnico Renato, ele pode aparecer na equipe do Grêmio atuando desta forma, sim. Isso levaria, portanto, o Grêmio está levando o Grêmio a observar o mercado, querendo saber algumas situações de contratação para o meio de campo. E o Benítez do Vasco, de fato, que é jogador do Independiente, está emprestado ao clube carioca e está, sim, na mira do Grêmio. Não vou dizer que o Grêmio vai contratar este jogador, mas é um nome, sim, que está sendo observado, como alguns que até agora não vazaram, mas que são, inclusive, indicações do próprio CDD do Grêmio. Beleza, gente? Deixa um comentário aqui embaixo, é importante saber a tua opinião. Daqui a pouco a gente troca uma ideia aqui no canal. Te inscreve, não paga nada, também não dói. Aproveita também para compartilhar os vídeos com os teus amigos. Dá o like se curtiu. Isso acaba dando moral pro canal, e ativa o sininho, porque aí você é avisado toda vez de um vídeo novo postado. E muito obrigado a você que acompanhou, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, o jogo do Santos com o Grêmio. Tivemos uma grande audiência, eu agradeço a todos vocês, tá certo? Tamo junto, beleza? Então é hora de dar tchau. Fui!